Brasil é um dos únicos países que fazem o parcelamento do cartão de crédito, né? Eu realizo, possivelmente tu realiza, todo mundo acaba realizando o parcelamento do cartão de crédito. Porque é uma forma da gente se financiar, né? É algo muito positivo para quem utiliza com sabedoria. Se ele não pagar o integral, ele vai para o rotativo. E aí é uma bola de neve. Lembrando que o rotativo, hoje é de 440% ao ano. O que mudou no rotativo do cartão de crédito? No Terraço Cast de número 398. A vinheta inicial é Marcos Labarte, educador financeiro e especialista em mercado de capitais da GT Capital, falando em reportagem sobre a mudança do rotativo no cartão de crédito em reportagem do Jornal da Gazeta de agosto de 2023. Antes mesmo de iniciar, cabe apontar que os ataques terroristas do grupo Hamas a Israel, ocorridos na manhã de sábado, 6 de outubro de 2023, e cuja repercussão segue ocorrendo e provavelmente irá ainda bem longe, estão sendo acompanhados e analisados pelos nossos parceiros do Petit Jornal. O Daniel e o Tanguy estão não apenas produzindo conteúdo para o podcast deles, como também sendo convidados para comentar sobre os desdobramentos desta triste guerra que acontece agora. E isso acontece porque ambos analisam o cenário internacional e também o que se passa em tensões latentes no Oriente Médio há um bom tempo. Então as análises feitas são dignas de confiança e seriedade. Trata-se da maior incursão do tipo desde 1973 e, infelizmente, a última coisa em jogo nesse momento é a negociação de paz, essa que implodiu diante dessa eclosão bélica recente. Estamos com todos que sofrem nesse momento de angústia e terror e condenamos todos os que fazem com que este terror aconteça. Tem uma conexão não só por exemplo, mas porque tem fluxo de capital, né? Então, se os estrangeiros estão vendo que está tudo meio nebuloso, não trazem dinheiro para cá, e tem uma regra no Brasil que é muito simples. O dinheiro do estrangeiro está entrando, a bolsa sobe. O dinheiro está saindo, a bolsa cai. I'm still cautious, but with a little bit more hope than I had before. Soft landing says a triumph of hope over experience, but sometimes hope does triumph over experience. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da noite de 8 de outubro de 2023, domingo em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Comigo, neste 398, está o trio mais amado do Brasil. Fala, Raquel de Sá. Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo, diretamente do bairro dos Aviões em São Paulo. Eu sei que vocês já devem saber qual que é esse bairro dos Aviões, né? Mas a gente deixa aqui no mistério, né? Pra não aparecer nenhum fã terraceiro aqui na minha porta e tudo mais. Como se isso fosse acontecer, né? Mas, vamos ao que interessa, a previsão do tempo. A previsão do tempo para esses dias é de chuvas. Muitas chuvas, muitas chuvas. Porque depois de ter um calor infernal de 1 milhão de graus, né? Tudo que a gente conseguiu sentir foram raios e trovões, né? E normalmente eles acontecem quando eu tô me locomovendo pra algum lugar de bicicleta, né? Mas tá tudo bem. Isso só me custou um tombinho ali na rua, mas tudo bem. Olha, fica a dica aqui, tá? Fornecedores de capacete que escutam o Terraço Econômico, fico no aguardo de um brinde aqui, tá bom? Mas ainda bem que eu tava de capacete, eu paguei por ele, né? Foi um recebido pago e ficou tudo certo. E eu espero que eu e São Pedro a gente faça as pazes novamente. Ele pare de mandar chuva bem quando eu estou me locomovendo pela cidade. É isso aí, hein? Alô, marcas. E aí, Renata Cocho. Alô, terraceiros. Oi, Caio. Oi, Raquel. Oi, Fernanda. Tudo bem, Fernanda Mello? Fala aí, Caio e meus amigos do Terraço Cast, em todas as plataformas de áudio e no YouTube. Nossa, muito legal que a gente esteja em mais uma plataforma, né? Bem lembrado, o Terraço Cast também tá lá no YouTube. Não deixe de contar essa novidade para quem já te falou alguma vez que só não acompanhava porque não achava no YouTube, porque agora acha. Escalação anunciada, vamos ao 398. Raquel, o que muda no rotativo do cartão de crédito agora? É o fim do vou comprar e parcelar a perder de vista? Então,
vamos aqui ao que interessa, não é mesmo, Caio Augusto? Não é mesmo, Fê? Não é mesmo, Renata? Olha, Rê, fica aqui uma desculpa pública que o Caio Augusto novamente queria me jogar na sua pauta, no seu local de fala, tá? Queria que eu fizesse aqui o papel, às vezes, da correspondente internacional e falasse de crise na economia americana, mas eu não farei. Eu estou aqui, né, protestando e trazendo uma pauta tupiniquim, porque eu me recuso a invadir, né, o local de fala da nossa querida Renata, tá? Que tá aqui, como sempre, a nossa correspondente internacional. Então, vamos a ele, ao tópico do dia, que é o crédito rotativo, o limite ao rotativo. Vamos começar do começo. Nos últimos dias aí, eu acho que foi na semana passada, né, de quando eu gravo esse podcast, foi sancionado o projeto de lei do Desenrola. O Desenrola é aquele programa do governo federal para ajudar na negociação de dívida, que a gente já falou aqui em episódios anteriores. Esse programa parece que está trazendo resultados bastante positivos, né, nos dados preliminares aí, para ajudar realmente na negociação daquelas dívidas menores, daquelas pessoas que têm uma renda menor declarada, ou mesmo uma dívida muito pequena, né, até R$100, até R$1.000, coisas assim. Ou as pessoas inscritas aí no CadÚnico e tudo mais. Mas o programa estava vigente por uma medida provisória, uma MP. A MP serve para quando o executivo quer fazer alguma coisa, mas não quer esperar o tempo do Congresso, ele manda essa medida provisória, né? Normalmente é para coisas urgentes e tal. Não é bem o caso, né? Muitos governos, eles acabam governando por medida provisória. Mas, enfim, foi escolhido aí esse caminho. A medida provisória estava vigente, mas o que acontece? Se o Congresso não aprova, depois de um período, essa medida caduca. Ela deixa de valer, que foi o que aconteceu, por exemplo, com a medida provisória que determinou a cobrança ali de investimentos fora do país, né? A cobrança de imposto de renda sobre esse investimento. E aí ela caducou, o Congresso não votou e agora ela virou um projeto de lei que é fundos offshore e esses tipos de investimento fora do país. E, de fato, ela vai ser votada. No caso do Desenrola, o Congresso achou da hora e resolveu votar isso daí, né, e virar lei. O que mais que teve de diferente, né? Raquel, mas você já falou do Desenrola, o que você quer falar de novo? Na verdade, o que eu vou falar aqui é sobre a discussão sobre o teto dos juros do crédito rotativo, que foi incluído nesse projeto de lei do Desenrola, que acabou de ser sancionado. Então, começando do começo, o que é esse tal de crédito rotativo? Esse é o crédito que ele é oferecido por instituições financeiras quando a pessoa, ela paga só uma parte do que veio na fatura dela do cartão de crédito. Então, sabe, todo mundo já deve ter visto, quando você abre a sua fatura do cartão de crédito, tem um pagamento mínimo, né? Esse pagamento mínimo não é assim, tipo, tá a fim de pagar o mínimo? Bora! Né? Não, na verdade, você paga o mínimo, mas sobre o restante, você vai ter uma cobrança de juros. E vai ser uma cobrança, gente, muito grande, tá? Essa é a modalidade de crédito mais cara do país. Pra se ter uma ideia, o custo do crédito rotativo em agosto desse ano, né? O custo médio dessa modalidade foi de 455% ao ano. É claro que vale dizer que ele basicamente nunca chega nesses 455% médio, porque existe aí, faz acho que uns 2-3 anos, né? O Banco Central, ele determinou que o prazo máximo que um cliente pode ficar nesse rotativo é de 30 dias. Né? Então, chegando no dia 1º, né? Vamos supor que vença no dia 1º. Então, chegando na data de vencimento da fatura do outro mês, depois que ele parcelou, né? O cliente, ele acaba tendo 3 saídas. Ou ele paga aquilo que faltou, vamos supor que a fatura dele era R$1.000 e ele pagou, né, só 150. Então, ou ele paga os 850 que faltam mais os juros de uma vez só, então 455% ao ano, ele vai pagar isso, o equivalente, né? Ou ele refinancia o valor com uma linha de crédito parcelada, e aí pode ser dentro da própria fatura, né, do cartão. Então, tipo, não, é basicamente uma determinação do Banco Central falar assim, beleza, vocês podem cobrar esses juros, mas depois de 30 dias vocês têm que negociar, vocês têm que oferecer alguma coisa pra pessoa. E aí a pessoa pode pagar, né, fazer uma linha de crédito parcelada, ou dentro da própria fatura, ou por meio de um crédito pessoal, que pode ser consignado, se a pessoa tiver ali fonte de renda comprovada, etc., ou não. E essas modalidades são, na grande maioria aí, elas oferecem juros mais baixos. Ou ele pode não pagar nada e ficar inadimplente. Ou seja, não vou pagar porcaria nenhuma, eu devo, não nego e pago quando puder. Então, beleza. Esse é o tal do rotativo, né? Essa linha aí tem alguns detalhes importantes, né? Esse custo muito alto, ele tá relacionado ao fato de que esse tipo de operação, ele tem um alto nível de inadimplência, assim, ele é bastante arriscado. Ele tá, né, as taxas de inadimplência estão entre as mais altas dos produtos de crédito aqui no país. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode falar que é meio que o ovo ou a galinha, né? Tipo, a inadimplência é alta porque os juros são altos ou os juros são altos porque a inadimplência é alta, né? Então, dá pra gente cavar um pouquinho mais e dizer que, assim, o fato por trás também de ser tão caro esse
esse crédito é o fato de que, normalmente, a instituição financeira ela não precisa ter muitos dados sobre você, sobre o cliente. Principalmente agora que vários lugares oferecem cartão de crédito, né? Várias instituições financeiras com poucas informações do cliente. Então, assim, pô, eu não tenho quase nenhuma informação sua, eu tô te dando crédito, se você não pagar, eu vou te cobrar muitos juros. E é a questão da simetria da informação, né? Quanto mais a gente reduz a simetria de informação, ou seja, a gente dá mais informação sobre o cliente, mais barato pode ficar esse crédito. Por isso que um crédito, quando você negocia um crédito pessoal, ele tende a ser bem mais barato do que essas linhas de crédito de urgência, né, emergencial, que é, por exemplo, o rotativo do cartão de crédito e o cheque especial, né, que é quando você cai no vermelho na conta corrente. Então, por ordem, né, a gente tem o crédito, o mais caro é o rotativo, depois vem o crédito parcelado, que é essa opção da pessoa, né, beleza, vou parcelar essa minha dívida no cartão de crédito, depois vem o cheque especial, e depois o empréstimo pessoal não consignado, e depois o consignado. Então, essa é a ordem aí de juros médios, né, começando pelo mais caro e terminando pelo mais barato. Então, beleza, esse é o rotativo. Um outro detalhe importante do rotativo, gente, o rotativo, ele é bastante utilizado pelos bancos para custear aquele parcelado sem juros, sabe, que é aqui no Brasil, né, que, você pode pagar em 10 vezes sem juros. Esse tipo de pagamento é a principal fonte de receita para emissões de cartão de crédito atualmente. Então, assim, tem um certo medo, até a gente viu o Campos Neto falando, não, calma, veja bem, não vai ser assim, não vai acabar com o parcelado sem juros, né, porque, na verdade, gente, a gente tem que pensar que parcelado sem juros não existe, tá? Os juros já estão lá. Então, assim, você, se tem uma loja, né, enfim, um prestador de serviço que tá te oferecendo parcelado sem juros, ele tá dizendo que, assim, olha, eu sei que o dinheiro perde valor, né, ao longo do tempo, né, inflação, então eu já tô embutindo essa inflação nisso aí, no preço original, e eu estou te parcelando, então, ou seja, no preço primeiro já tem esses juros, né? Por quê? Porque o lojista, o vendedor, etc., já sabe, né, que a inflação vai incorrer ali e esse dinheiro não vai valer o mesmo daqui 10 meses ou até 12 meses, né? E além disso, ele tá te financiando. Ele tá falando, cara, você não tem dinheiro hoje, mas você pode pagar ao longo de um ano. Ele tá te dando um crédito. Só que uma empresa, um lojista, um prestador de serviço, ele não dá crédito, né? Então, quem que tá financiando esse lojista, esse prestador de serviço? É a instituição financeira. Então, ele tá pegando um empréstimo para te oferecer um empréstimo. Então, assim, os juros já estão lá, eles já estão embutidos. Por isso que eu sempre falo que, quando tem desconto à vista, se você tiver o dinheiro, vale perguntar se, tem desconto à vista e tal, porque normalmente é isso. O desconto à vista é o custo real daquilo, né? E o parcelado é o custo já embutindo juros, enfim, né? O que vai ser ali um custo a mais. E aí a instituição financeira lá na ponta, ela fala, a galera toda parcelando aqui 1 milhão de coisas, isso é um risco muito grande, né? Dessa galera toda não pagar. Então eu vou cobrar uns juros super altos. E o que o projeto está propondo? O projeto, ele indica que vai ter um limite para cobrança de juros nessa modalidade. Mas que esse limite ele vai ser fixado pelo CMN, tá? Que é o Conselho Monetário Nacional. Aquele mesmo que define a meta de inflação, tá? Que ele é composto pelo presidente do Banco Central, pelo ministro da Fazenda e o secretário ali de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Segundo o projeto, eles colocaram ali no projeto que o total cobrado em cada caso a título de juros e encargos financeiros não poderá exceder o valor original da dívida. Então, o teto da dívida, ele vai ser equivalente ao dobro do principal do que a pessoa estava devendo. Então, se você deve R$100 no cartão de crédito, por exemplo, você pode pagar no máximo R$200, já incluindo tudo que você tem que pagar, os juros e os encargos. Só que o texto, né, a lei diz isso, mas também deixa espaço para que os bancos, então eles vão ter 90 dias para os bancos aprovarem junto com o CMN uma nova proposta. Então esse negócio aí, né, essa regra do dobro do principal ainda não tá realmente assim, né, não é real oficial, porque ainda pode ter essa negociação, né, essa proposta que os bancos estão trabalhando para aprovar junto com o CMN. Não se sabe exatamente qual vai ser ela, se vai ser mantida e tudo mais. E aí tem alguns detalhes. Se a gente pensar, se o cliente só pode ficar 30 dias no rotativo, então esses 455%, que é uma taxa ao ano, ele nunca, não vai dar pra ele ficar nisso tudo, né? Então, vamos supor que ele decida pagar a dívida depois, né, como eu falei, ele tem 30 dias, aí ele tem as 3 opções, ou pagar com juros, ou refinanciar, né, ou não pagar e ficar inadimplente. Se ele não paga nada, ele fica inadimplente e começa o mês devendo juros, né, lá daqueles 30 dias iniciais, que ele já ficou no rotativo. Vamos supor que ele decida pagar a dívida depois de 90 dias inadimplente. Aí vai ter essa taxa aí de 455% ao ano. Bom, então,
Se ele ficar 90 dias inadimplente, né, que é o máximo que dá, o máximo que o banco vai poder cobrar é 84,42%, que é o equivalente a 455% ao ano, né? Ou seja, não dá para chegar a esses 455 porque ninguém fica um ano no rotativo. E aí é abaixo do teto. O teto que seria 100% do principal, né, esse seria abaixo do teto, porque se esse teto seria 100% do principal previsto na lei, não aconteceria nada. Só que, gente, 455% é uma média. Então, a gente tem sim, né, instituições financeiras que, assim, essa taxa pode chegar a 1000% ao ano, que é o caso de 22% ao mês. Daí, de fato, esse limite, ele estaria fazendo diferença, né? Porque os juros que vão ser cobrados do cartão de crédito, ele vai depender de muita coisa, né? Como eu falei, toda aquela história lá de ter informação, não ter informação. Então, vai variar de acordo com o score de crédito do cliente, do relacionamento com o banco, a quanto tempo ele tá lá, se ele paga bem, se ele não paga bem, do apetite ao risco da própria instituição, do tamanho da instituição financeira. Então, assim, nesse caso, se a gente olhar para os 1000% ao ano, né, que sim, isso existe, se o cliente ficasse naquele máximo de 90 dias, os juros incorridos seria 135%. Daí sim passaria o limite de 100. Então poderia fazer aí uma diferença. Mas, gente, como eu falei, tudo isso tá em discussão ainda, não é ainda essa regra de 100%, não tá batido o martelo. E ainda vai rolar um pouco de água, não diria muita água, mas vai rolar uma aguinha aí debaixo dessa ponte, tá? E quais são os impactos disso, né? Assim, para o consumidor, esse impacto é relativamente positivo, porque, né, se você tem casos aí que chega até 1000%, isso pode diminuir, etc. Mas, de todo modo, né, não deixa de ser juros muito altos, né? Então, assim, não é que vai mudar a situação de inadimplência fortemente, ou vai acabar, ou vai, nossa, agora ser a solução para a saúde financeira das famílias. E, ao mesmo tempo, essa implementação, ela pode acabar impactando a modalidade, principalmente daquele parcelamento sem juros das compras de cartão de crédito. Porque como eu falei, essa modalidade de crédito tende muito a ser usada pelos bancos para custear o parcelamento sem juros. Então não tem almoço grátis, gente. Então é isso, né? Vamos ver quais são as cenas dos próximos capítulos, né? Eu acho que vai ser bastante impopular acabar com o parcelamento sem juros, mas talvez isso até aperte um pouco, né, os requisitos aí para alguns cartões de crédito que são mais fáceis de ser emitidos hoje, né, no Brasil. Mas o recado que fica é sempre assim, gente. Não rola pagar só se tiver acontecendo uma hecatombe na sua vida financeira, que você deve pagar o mínimo do cartão de crédito, tá? Hecatombe! E aí, assim, não conseguiu pagar em um mês? Pelo amor de Deus, vai negociar com o banco. A negociação vai dar mais informação, vai diminuir a simetria de informações e certamente vai te oferecer juros menores. De fato, não vou mentir, chegamos a sondar uma pauta internacional para Raquel de Sá, mas, convenhamos, essa questão do rotativo acaba tendo mais timing para nossa audiência e também mais explicações necessárias do que os aspectos da crise americana que se avizinha, principalmente porque os aspectos dessa crise, se você já acompanha esse podcast, você já está por dentro. Dito isso, sobre a questão do rotativo, ele está no outro extremo do consignado, que é o mais barato meio de crédito que existe no Brasil. A maior complicação existente com essa mudança está no fato de que, ao passo que essa medida de limitação do rotativo não resolve a situação per se dos juros altos e nem da inadimplência, até porque, né, essa mudança seria responsável por limitar os juros, mas não mudaria o fato de que as informações de crédito de quem pegou esse cartão seguem sendo quase zero e ele vai continuar sendo o juro mais caro, né, o método mais caro. Além de não resolver a situação dos juros altos, essa limitação ainda pode dificultar o financiamento das parcelas sem juros, com muitas aspas aqui, né? Que não existe isso, como a Raquel bem apontou. No fim das contas, com uma mudança como essas aprovada, teremos ou um incentivo maior aos bancos de pedirem um conjunto maior de informações antes de concederem crédito via cartão, ou essa oferta de crédito ficará mais restrita, já que o custo com a inadimplência não será tão coberto quanto é hoje. Levando em conta que crédito é um mecanismo importante e relevante para o avanço do consumo, como inclusive te contamos em detalhes no episódio 386, de nome Desenrolando o Desenrola, vale ficar de olho no que sairá de aprovação final desse projeto aqui, porque o grande dilema está na mesa: reduzir consideravelmente os juros do rotativo e com isso reduzir a oferta dessa modalidade de crédito, ou manter a situação com os juros que superam 400% ao ano
embora de fato eles não superem, como a Raquel explicou, e não mudar nada. Qualquer que seja o caso, lembre-se que, como esse é o modelo mais caro de crédito que existe no Brasil, as duas valiosas dicas dadas aqui pela Raquel serão reforçadas nesse exato momento. Antes de parcelar, caso você tenha o dinheiro para comprar à vista, sempre pergunte sobre desconto, porque pode valer a pena. E pensando na danosa e enorme bola de neve que acontece quando se paga só o mínimo do cartão, independente dos juros estarem limitados ou não, esses juros ainda serão imensos. Jamais deixe correr atrás para negociar a situação com o banco o mais rápido possível, porque isso pode, de fato, comprometer a sua capacidade de consumo e complicar seu acesso a crédito posteriormente, principalmente no caso desse projeto ser aprovado como assim está. Você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico na nossa Linktree. E se você não for fã delas, pode colocar seu e-mail no nosso mailing e receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Além do mais, lá também estão nossos 2 e-books e algumas parcerias que temos. Então, para resumir a ópera, não deixe de conferir para nos acompanhar da melhor maneira que você preferir. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Nos Estados Unidos, eleitores estão desanimados com a repetição de Biden versus Trump e surpresos com a inédita deposição do Speaker of the House. Mas então vamos lá, o que a gente tinha comentado na semana passada é que estava correndo um grande risco do governo norte-americano passar por mais um daqueles que a gente chama de shutdown. E o que acontece? Quando acontece o shutdown, é porque o Congresso não conseguiu chegar num acordo para aprovar o orçamento do Executivo, e quando o Congresso não consegue aprovar o orçamento, pela regra aqui dos Estados Unidos, o governo fica paralisado, ou seja, fica num congelamento aí, só pode gastar em serviços essenciais, até que se chegue a um acordo a respeito do orçamento. O governo fica ali paralisado, não pode gastar nada, às vezes não consegue nem pagar salários, enfim. Já aconteceu algumas vezes, desde que eu moro aqui na Califórnia faz 12 anos, isso já aconteceu na época do Obama. Sempre periga quando o partido do Executivo, no caso a gente está com os democratas agora, não tem a maioria no Congresso, a maioria do Congresso é republicana, então é muito mais difícil para o Executivo negociar um orçamento quando a maioria do Congresso é do partido de oposição. Então estava esse risco, a grande maioria nessa, a gente falou sobre isso na semana passada, muitos analistas acreditavam que o governo de fato ia ficar paralisado, né? O prazo limite era na meia-noite do sábado da semana passada, né? De dia 29 de setembro, se eu não me engano, enfim. Virada do mês, sábado da semana passada, se não conseguisse chegar a um acordo, o governo ia ficar paralisado. E qual não foi a nossa surpresa é que o governo conseguiu chegar a um acordo. A maioria republicana ali, né, em nome do Speaker of the House, que é o presidente da casa, né, tipo Arthur Lira, aqui dos Estados Unidos, o Kevin McCarthy, ele conseguiu costurar ali um acordo com, principalmente, né, com os republicanos, os democratas, conseguiu fechar uma maioria ali para aprovar o orçamento. Então o governo não ficou paralisado. Foi considerado uma vitória do Joe Biden, que mesmo querendo jogar a culpa para o Congresso, porque sempre essa dinâmica, né? Quando o governo fica paralisado, as pessoas culpam primeiro quem que as pessoas pensam em governo. Pensa no presidente, até porque a gente vive num presidencialismo, então a figura que representa o governo é muito mais o presidente do que os muitos representantes, né? Os deputados ou senadores e tudo mais. Então, toda vez que o governo é paralisado, existe, claro, um desgaste do executivo. Mas dessa vez, esse desgaste com certeza iria acontecer também, mas o Joe Biden fez o possível para jogar a culpa em cima dos republicanos que não estavam ali chegando a um acordo para aprovar o orçamento. Então, está até temendo isso, e como vocês sabem, né, a gente tem eleição para presidente nos Estados Unidos do ano que vem, então esses debates vão ficando cada vez mais quentes, cada vez mais polarizados, porque a gente também tem uma política muito polarizada aqui nos Estados Unidos, e ninguém quer ceder porque ninguém quer dar chance aí do adversário sair melhor na foto.
Enfim, os republicanos acabaram aprovando o orçamento, mas isso gerou um descontentamento dentro do próprio Partido Republicano. Os mais radicais, né, o pessoal mais da direita, mais contra o governo Joe Biden, né, o pessoal mais conservador, sei lá, nem acho que essa palavra nem seria correta, mas enfim, o pessoal mais distante ou mais oposto do Joe Biden nos republicanos odiou que foi aprovado o orçamento, eles queriam o shutdown do governo e aí fizeram uma moção para tirar o Kevin McCarthy da presidência da casa, né, como Speaker of the House. O que é uma coisa, assim, que, tipo, totalmente meio esquisitíssima, né, você querer tirar o seu próprio líder, né, tipo, os republicanos é que foram contra o líder dos próprios republicanos, que é o presidente da Câmara. Então, os republicanos resolveram ali se juntar num grupo mais radicais para tirar o Kevin McCarthy, e os democratas, aí ficou uma situação meio esquisita, porque o Kevin McCarthy ele poderia ser salvo pelos democratas, quer dizer, os republicanos têm a maioria na casa, mas se você pega ali um grupo, sei lá, de meia dúzia de republicanos e junta com os democratas, já dá a maioria. Então foi isso que aconteceu. Os republicanos quiseram tirar o Kevin McCarthy da presidência da Câmara, né, do Speaker of the House. Os democratas falaram, beleza, vocês querem tirar aí o líder de vocês, a gente vai junto, porque sempre é assim que acontece, né? E a gente, né, que nenhum democrata vai ser a favor do líder republicano, enfim. Os republicanos que têm a maioria, eles que têm que juntar a maioria para fazer os speakers. Se eles não estão entrando no acordo, os democratas também lavaram as mãos. Enfim, numa votação histórica, o Kevin McCarthy foi tirado da presidência da casa. E acho que vocês, não sei se vocês lembram, quem acompanha aqui os nossos podcasts do Terraço já faz tempo, foi uma dificuldade para aprovar esse Kevin McCarthy como Speaker of the House lá no começo, né? Os republicanos tinham essa maioria apertada, não conseguiam se entender mesmo entre eles. O Kevin McCarthy, ele foi ali, acho que teve mais de 10 votações, se não me engano, umas 15 votações até, né, que ele perdia, e aí tinha que ele apresentava a candidatura de novo, aí igual nova eleição, ele perdia de novo, apresentava a candidatura de novo até que conseguiu formar uma maioria para ele ser Speaker. Agora ele perdeu essa maioria porque conseguiu aprovar o orçamento e evitou o shutdown e caiu fora, foi saído e não se sabe quem vai ser o novo Speaker of the House. Os Estados Unidos têm uma coisa bem assim peculiar, esquisita, eu achei esquisitíssima da Constituição, que para você ser o Speaker of the House, você ser o presidente, né, ocupar essa função de presidente da Câmara, você não precisa ser um deputado. Os deputados, ou a maioria dos deputados, no caso, eles podem escolher, teoricamente, qualquer cidadão para ser o presidente da casa ou Speaker of the House. Adivinhem, já tem pessoal mais radical dos republicanos, né, a turma do Trump, querendo que os republicanos, que têm a maioria, escolham o Donald Trump, que não é nem deputado, para ser o presidente da Câmara neste momento. Se vão conseguir ou não, eu não sei, mas assim, a seguir cenas dos próximos capítulos, eu acho que seria muito difícil, né, sei lá, esquisitíssimo, não sei nem inimaginável, mas hoje a gente vive, né, nesse momento da política, como é que a gente fala, né, que nem aquele slogan do whisky lá, impossible is nothing. Então vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso, o Caio me passou um artigo bem interessante da Bloomberg, que está falando numa terceira via nos Estados Unidos. Então, olha só, tem uma galera do Partido Democrata, né? Porque o que a gente está vendo, né, que a tendência é a gente repetir que nem aconteceu no Brasil, enfim, com essa polarização toda, a gente tem uma repetição da corrida presidencial anterior, ou seja, Joe Biden contra Donald Trump. O Joe Biden provavelmente vai ser o candidato dos democratas, mesmo que ele tinha dito lá, quando concorreu da outra vez, que não ia tentar a reeleição, porque já estava muito velho, blá, 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 né, realmente. Mas, teoricamente, a Kamala Harris, que é a vice dele, seria a candidata à presidência né, no momento de reeleição. Mas a Kamala Harris foi ficando muito fraca, ela cometeu algumas gafes, nunca foi muito popular nos Estados Unidos, cometeu algumas gafes ali, algumas viagens logo no começo do governo, ela ficou com a imagem meio queimada, não é muito popular aqui, então meio que não tem outra pessoa para os democratas além do Joe Biden. E do lado dos republicanos, a gente vê também que o Donald Trump, né, apesar de todos os processos que a gente já falou aqui em vários podcasts também que ele está sofrendo, provavelmente vai ser o indicado dos republicanos. Então a gente vai ter aí um revival, né, a corrida presidencial, o retorno, né? E a maioria das pessoas não, né, mas muitas pessoas não estão satisfeitas, não estão gostando desse replay, queriam uma coisa diferente. E tem um grupo do partido, dentro do Partido Democratas, que eles se intitulam No Label, significa sem rótulos, digamos assim, e está querendo criar uma terceira via, ou seja, criar um terceiro partido, né? Não, porque nos Estados Unidos tem, né, os dois grandes partidos, e aí às vezes você tem um candidato independente. Mas essa turma está querendo criar um terceiro partido,
para juntar aí, né, um terceiro partido que eu diria que seria de centro, né, um partido centrista, para pegar aí os democratas mais conservadores, digamos, né, menos de esquerda, tentar juntar aí com os republicanos mais, né, menos super extrema-direita, criar aí um bloco de centro para ver se nesse terceiro partido consiga apresentar uma alternativa para a população. Eu, sinceramente, sou muito cética com relação a isso, né? Acho que a terceira via, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, né? A gente viu a Simone Tebet, não teve, sei lá, 2%, 3%. Eu acho que, né, o centro parece muito bonito, muito interessante em termos de proposta. Eu, inclusive, né, sou adepta, né, sou extremo centro, né, politicamente falando, digamos, mas assim, né, vamos combinar que voto no centro está difícil, né? Então, o que vai se fazer? Eu sou cética com relação... Não acho que a ideia seja ruim, não é que eu seja muito fã do Joe Biden, muito menos do Donald Trump, e que eu não gostaria aí de ter um partido de centro que unisse aí as pessoas mais razoáveis dos dois lados e tentasse criar uma alternativa. Sinceramente, acho que seria ótimo, aí, minha opinião pessoal. Agora, vai acontecer? Aí acho bem mais difícil que isso aconteça. Mas, né, vamos continuar aqui, como sempre, acompanhando para vocês, tentando trazer as notícias de economia, de política, no meio internacional para vocês aí, nossos queridos ouvintes. Política americana, tal qual o cenário fiscal, apresenta dificuldades de grau tão elevado que, de certo modo, passam a impressão de que os problemas são tão complicados quanto os que lidamos no Brasil. E não é nem exagero falar algo assim. Aqui em nosso país, estamos diante de uma regra fiscal que precisa de vários ajustes que deverão vir via arrecadação para que ela pare em pé, e na política temos o executivo sendo guiado por uma direção e o Congresso servindo como contrapeso e oposição dessa mesma direção. Nos Estados Unidos, a situação é bem mais complexa e aberta, porque do lado fiscal a dívida sobe fortemente, a sequência de déficits fiscais só se aprofunda e sequer há plano na mesa para pelo menos estancar esse crescimento. No momento em que essa ancoragem é realizada, a dívida pública americana é de surreais 33,513 trilhões de dólares e tem subido literalmente bilhões de dólares todos os dias. Para vocês terem uma ideia, os últimos 500 bilhões de dólares que subiram nessa dívida foram adicionados em apenas 18 dias. Em 2011, para se ter uma noção de comparação com a situação atual, essa mesma dívida era de 20 trilhões. Ou seja, né, ela subiu aí consideravelmente em pouco mais de 10 anos. Quando se fala sobre a disputa política, então, a coisa não é menos desoladora. Essa inédita deposição do Speaker of the House aconteceu pela surreal sequência em que Kevin McCarthy, que é esse que foi deposto, negociou o não shutdown do governo com os democratas. Logo em seguida, foi para a TV e disse que os democratas queriam que esse shutdown ocorresse, por não quererem acordo, estarem dificultando as coisas. E no fim do dia, com a ajuda de democratas e de republicanos mais radicais, ele acabou sendo deposto. Se você pensa que isso é algo isolado, lembre-se de uma outra coisa. A própria eleição de McCarthy bateu um surreal recorde. Ele só foi eleito após 11 eleições. E isso aconteceu em janeiro de 2023, também foi comentado aqui no Boletim Internacional. O desânimo dos eleitores com a política e o muito provável novo embate entre Biden e Trump em 2024 é compreensível. A única coisa pouco compreensível é como os tomadores de decisões públicas ignoram o tamanho do problema econômico e fiscal que ronda os Estados Unidos. Nisso há uma semelhança grande com o Brasil. Ignora-se de modo ambidestro, em nome da política, o encaixe do orçamento na capacidade de arrecadação. Por aqui, já tivemos algumas décadas perdidas. O que precisará acontecer para que os Estados Unidos acordem dessa letargia? Nossa especialidade é produzir conteúdos que falam para serem entendidos. Seja texto, vídeo ou áudio, você pode contar com o Terraço Econômico para encontrar a tradução que seu produto ou serviço precisava. E, de quebra, ainda é possível fazer isso tudo ser acessível a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente. Gostou? Procure na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame.
porque juntos faremos acontecer. Fernanda, o que a queda nos preços do lítio tem a ver com a economia chinesa em desaceleração? Caio, esse tema me dá felicidade porque eu sei que a minha posição aqui de podcaster no Terraço está garantida para a próxima década, porque é um assunto cada vez mais presente no nosso dia a dia. E eu já tinha comentado sobre isso, né, algumas vezes. A mais recente foi no episódio 389, que a gente estava falando sobre as 7 maiores empresas de petróleo e gás, as Big Oil, entrando nessa onda de transição energética e procurando começar a extrair o lítio. O lítio é um material muito conhecido como ouro branco, porque ele tem um valor de mercado e a sua demanda cresce à medida que cresce, né, que o setor de carros elétricos acelera. Entendeu a piada? Os carros aceleram? Enfim. Então, a demanda pelo lítio, que é necessário para fabricar as baterias desses carros, vem aumentando porque a gente está num momento de transição energética, né? Os países se preocupando em mudar os carros de, enfim, gasolina e etc. por carros elétricos. Ok, você já sabe disso, a gente já comentou sobre isso no 389, mas o que a gente está vendo agora? Momentaneamente está acontecendo uma queda nos preços do lítio, sinalizando uma angústia sobre a perspectiva de demanda da China. Essas palavras são um pouco chocantes, né? Angústia, queda de preços, parece que é uma tendência. Mas vamos entender se é uma tendência de fato. Os preços do lítio vêm caindo em direção aos níveis mais baixos dos últimos 2 anos e isso preocupa, logicamente, né? Os preços do lítio na China caíram para 166.500 ienes, né? Por tonelada. E a gente tem esse valor como muito baixo porque o lítio já atingiu um recorde de 598 mil por tonelada. Então, tá em 166.500, é muito baixo. E a demanda por lítio normalmente aumenta no 4º trimestre na China, que é o maior mercado de veículos elétricos. Então, por causa dessa forte produção e de instalação de células de bateria, os fabricantes geralmente reabastecem seus estoques de lítio antes disso. Então, o que foi a surpresa aqui é que nesse ano isso não aconteceu. O reabastecimento considerável ainda não se materializou. A gente não viu na realidade isso acontecendo. Os fabricantes de bateria ainda têm bastante estoque para reduzir, então a gente não viu o que se esperava para essa época do ano. E, muito embora a queda nos preços possa reduzir a oferta, especialmente das minas de lepidolite na China, o ritmo desse declínio na demanda significa que elas podem diminuir, porque os fabricantes de carros e baterias se tornam mais cautelosos quando se trata de reabastecimento. Na China, as montadoras de carros elétricos vêm lutando para defender a sua participação de mercado em meio à incerteza econômica. O crescimento das vendas de EVs, né, de veículos elétricos, desacelerou para 37% no 2º trimestre, em relação a 2022. E a média global é de 50%. Então, o que os analistas veem em relação a isso? O preço do lítio caindo deve continuar nos próximos meses, mas o recuo atual também é uma boa oportunidade para aumentar os estoques de lítio, já que o crescimento da demanda por carros elétricos deve crescer no longo prazo, né? É o que a gente espera ver na próxima década, no longo prazo mesmo, né? As pessoas cada vez mais trocando os carros por carros elétricos. Então, olhando no longo prazo, ou seja, por pelo menos na próxima década, a expectativa é de que a demanda por carros elétricos cresça e aí o preço do lítio, né? Na verdade, a demanda por lítio deve crescer junto. Então, pode ser que seja uma boa oportunidade para aumentar os estoques desse material,
pensando aí no longo prazo, não só na desaceleração atual por conta da incerteza econômica. Um outro efeito que vale a pena ser comentado em relação a essa queda nos preços do lítio é o seguinte: levando em conta que a extração do lítio ainda tem custo elevado, há certo desincentivo em aumentar essa extração, porque acabaria compensando menos a esses produtores. Mas, por outro ponto, o que estiver de disponível no mercado, já extraído, obviamente, estando o preço em um patamar menor, fica mais atrativo a quem estiver querendo, ou estiver interessado em aumentar os seus próprios estoques. É claro que um grande player como a China faz relevante diferença quando estica ou reduz o consumo, e por isso os preços variam muito, de maneira sensível. Mas como a mudança de matrizes energéticas não é um fenômeno isolado, certamente teremos outras forças movendo esses preços no longo prazo. O que temos até então de importante a ser observado é que, em se tratando de um item que terá demanda cada vez maior no futuro, ao contrário do esperado teórico para o petróleo, que está na outra ponta, e devemos ver aí uma demanda cada vez menor com essas mudanças de matrizes energéticas, movimentações de curto prazo que tiverem reflexos em prazos mais esticados, como possivelmente essa caída de preço agora pode servir de exemplo, poderão trazer impactos relevantes para esse mercado. Números da votação no Spotify. A pergunta aberta no episódio 397 foi: mudar as regras para pagamento dos precatórios? E assim votou o público. Ninguém votou em não muda tanto, 10% votaram em tô por fora, 30% votaram em pedalada e 60% votaram em contabilidade criativa. Tá ouvindo o 398 pelo Spotify? Não deixe de votar caso ainda esteja em aberto a votação. Agora nos despedindo da equipe que abrilhantou o episódio 397 com suas análises. Muito obrigado, Raquel. Então é isso, pessoal. Gostaria de dizer que o São Pedro tá um pouco, bipolar aqui no meu tchau. Vou só dizer que no tempo que eu gravei esse podcast já parou de chover. Então é uma loucura, gente. A Mulher do Tempo Sem Tempo está muito confusa, é a Mulher do Tempo Sem Tempo confusa. E é isso, pessoal. Eu ouço e divido este palco online de áudio com vocês, minhas queridas Fê e Rê e, claro, Caio Augusto, na próxima semana. Muito obrigado, Renata. Era isso que eu tinha para comentar com vocês essa semana. Na semana que vem eu volto com mais notícias aí no nosso querido Boletim Internacional. Um beijo e até lá. E muito obrigado, Fernanda. Bom, meus amigos, minhas amigas, por essa semana eu agradeço a todos que ouviram mais um episódio e a gente se vê na semana que vem. Um beijão aqui da Fefa, a gente se fala no @sigafefa em todas as redes sociais. Um abraço. Quem gosta do Terraço Cast, traz mais gente para ouvir. Não deixe de enviar esse episódio para quem você acredita que precisaria saber mais sobre o que tratamos aqui. Abraços pelas ondas sonoras, continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.